Neste domingo de Ramos e da Paixão do Senhor, iniciamos a Semana Santa. Vivemos hoje com Cristo dois momentos. O primeiro, a entrada na Cidade Santa, Jerusalém. E o segundo momento, com Ele, Jesus, subimos ao Calvário. Portanto, neste domingo de Ramos e da Paixão do Senhor, devemos nos fazer uma pergunta. Creio que uma importante pergunta. Como viver de maneira frutuosa esses dias da Semana Santa? Como viver de maneira frutuosa estes dias santos da Semana Santa? Para responder esta questão, eu vos convido a contemplar, através desta homilia, dois lugares. Contemplar as portas de Jerusalém e contemplar também a colina do Calvário. E nesses dois lugares, Jesus mesmo nos ensinará como tornar não só esta semana, mas tornar toda a nossa vida santa. Contemplemos as portas de Jerusalém. As portas de Jerusalém é para nós, nesse domingo de Ramos e da Paixão do Senhor, o ponto inicial, o nosso ponto de partida. E Jesus, como ouvimos, ele entra na Cidade Santa. Mas também podemos nos perguntar o que significa essa entrada. A procissão dos ramos não é e nem deve ser apenas uma imitação ou um teatro, mas a procissão de ramos deve ser considerado por nós um sinal. E para entender este sinal, recordo um rito que havia antigamente nesta missa, já extinto, não se realiza mais. Mas esse rito era muito belo. Quando se chegava da procissão, o sacerdote batia com uma cruz na porta da igreja, que estava fechada. Só então essa porta era aberta. Portanto, ninguém ficava dentro da igreja, porque todos deveriam estar lá fora para a procissão. E quando se chegava da procissão, portas fechadas, bateu com a cruz na porta, e assim a porta era aberta. Esse gesto, irmãos e irmãs, recorda que com sua cruz, nosso Senhor nos abriu as portas do céu. Mas também diz que hoje Ele bate a porta do nosso coração para entrar. E me recordo duas canções. A primeira: deixa a luz do céu entrar. Abre bem as portas do teu coração e deixa a luz do céu entrar. Uma outra diz assim: eu abro as portas do meu coração e te dou livre acesso, Senhor. Eu abro as portas do meu coração e te dou livre acesso. Portanto, aqui está o primeiro passo
para viver bem a Semana Santa, deixar nossos corações abertos para que o Rei da Glória possa entrar. Após a narração da entrada em Jerusalém, um dos evangelistas nos diz que Jesus, ao ver a cidade santa, ele chorou. Chorou porque esta cidade não reconheceu o tempo em que foi visitada por Deus. Jesus veio para os seus e os seus não o acolheram. Portanto, não nos aconteça a mesma infelicidade desta cidade, que não reconheceu o tempo em que foi visitada por Deus. Esse lamento do Senhor não sirva para nós, para se referir a nós. Aproveitemos, portanto, esta ocasião valiosa que é a Semana Santa, e para reconhecermos o tempo em que também nós fomos visitados por Deus. Saímos das portas de Jerusalém e agora nós vamos para o Gólgota, o outro lugar a qual o Senhor nos leva. Já mudamos de cena, não estamos mais dentro da cidade santa Jerusalém. Agora estamos fora dos muros da cidade, estamos fora de Jerusalém, mais precisamente estamos onde eram executados os condenados à morte. Estamos no lugar da caveira, o chamado Gólgota. E como ouvimos na narração da paixão, quanto sofrimento, não é verdade? Vejamos a crueldade daqueles guardas que bateram tanto em Jesus, a traição dos seus amigos, primeiro Judas, depois, quando chegou o destacamento dos guardas, todos fugiram. Até um dos discípulos que estava envolto à toalha saiu fugindo nu. E depois, ainda Pedro, que com toda a coragem, não teria medo, ia morrer com Jesus, ele também negou o seu mestre. E o galo lhe recordou as 3 vezes que ele negou. A zombaria dos judeus, rasgaram as vestes de Jesus, colocaram em Jesus um manto vermelho, se ajoelharam, dizendo: Mestre, Rei dos judeus. Zombaria total. A humilhação do governador. O que vocês querem que eu mande soltar? Jesus ou Barrabás? A sentença injusta que lhe foi dada, a condenação à morte. Os golpes dos soldados, que foram vários e de várias formas, em todo o corpo, na cabeça de Jesus, a coroa de espinhos. Quando ele passava com a cruz, os escarros da multidão cuspiram nele. A nudez diante da sua mãe, e também tantos outros padecimentos de Jesus. Portanto, quanto sofrimento. Alguns poderiam dizer: tirem essa imagem de Cristo da cruz, ele ressuscitou, vamos falar de outras coisas, vamos falar de prosperidade, vamos falar de bens materiais. Mas Jesus não quer que essa cena saia da nossa memória, porque mesmo se tirarmos Jesus da cruz, nós vamos continuar encontrando assim nas Sagradas Escrituras, encontrá-lo nas nossas vidas
e também na vida daqueles irmãos e irmãs que sofrem. Portanto, irmãos e irmãs, não nos envergonhemos de Cristo na cruz. Não nos envergonhemos. O apóstolo Paulo, ao escrever para os coríntios, ele diz: pregamos a Cristo e Cristo crucificado, que até hoje, se formos reparar, se tornou motivo de escândalo, a cruz de Cristo. Portanto, não tenhamos medo de contemplar a cruz. A humanidade precisa ver esse Deus feito homem, esse Deus que foi chagado para tomar consciência do seu amor e do seu perdão. O amor de Deus por nós, o perdão de Deus dos nossos pecados. Na oração inicial da Santa Missa, nós pedimos a Deus que nos desse duas graças. A primeira graça, que aprendamos os ensinamentos da paixão de Cristo. E a segunda graça, ressuscitar com Ele para a sua glória. Estas duas graças pedimos na oração da Santa Missa. Por isso, diante destas duas graças, dentre os muitos ensinamentos que a paixão de Cristo nos ensina, eu partilharei duas atitudes, dois ensinamentos desta paixão. O primeiro ensinamento da paixão de Cristo, o amor. O segundo ensinamento da paixão de Cristo, o sacrifício. Amor e sacrifício caminham juntos. Não existe amor se não tem sacrifício. Amor e sacrifício caminham juntos. Portanto, é claro que as palavras que nós ouvimos no Evangelho da paixão do Senhor nos narram um crime. Mataram um inocente. Um inocente, Jesus de Nazaré, é sentenciado à morte. Mas aqui uma verdade muito mais profunda se oculta na paixão de Cristo. Trata-se de uma grande prova de amor. O que mais nós cantaremos nesta semana? Prova de amor maior não há do que dar a vida pelo irmão. Eis que eu vos dou o meu novo mandamento: amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. É o que mais cantaremos nesse período da Semana Santa. Portanto, São João disse aquilo que estava na boca de Jesus: ninguém tira a minha vida, eu a dou por mim mesmo. Então, na cruz, Deus foi amado como merece. E nós, pecadores, fomos amados como não merecemos. Ah, se Deus levasse em conta as nossas faltas, quem haveria de subsistir? Já diz o salmista. Deus era amado, pois uma vítima digna apresentada para satisfazer as nossas ofensas. E nós fomos amados porque, sem ter como pagar a nossa dívida, nós fomos perdoados. Vejamos esse perdão do Senhor. Nos últimos suspiros daquele bom ladrão, um dos crucificados ao lado de Jesus, nós vemos retratada com pinceladas fortes a história de cada um de nós. Quando tudo parecia perdido, quando tudo parecia sem saída, Jesus, ele fez o quê? Nos abriu as portas do paraíso. Ainda hoje, tu estarás comigo no paraíso. O segundo ensinamento da paixão é o sacrifício. Contemplar Cristo na cruz nos ensina que uma vida sem sacrifício não tem sentido. Viver nunca foi fácil,
E viver exige renúncias e sacrifícios. Portanto, com muita clareza, São Paulo escreveu aos Gálatas dizendo: com Cristo eu estou crucificado, e mais, trago no meu corpo as marcas do Cristo. Irmãos e irmãs, se quisermos, portanto, viver a verdadeira Páscoa, é preciso que nos sacrifiquemos. Se quisermos viver verdadeiramente a Páscoa, é preciso se sacrificar. E quantos são os sacrifícios que nós somos chamados a fazer? São vários os sacrifícios, mas cito apenas 3 sacrifícios. Vejamos. O sacrifício que é perdoar quem nos fez mal. Perdoar não é fácil. Para perdoar exige sacrifício. Exige abrirmos mão do nosso ego para que, mesmo ferido, machucado, saibamos dizer: eu te perdoo. O que Jesus fez no alto da cruz: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Muita gente age mal conosco, consciente ou inconsciente. Cabe a nós apenas dizer: Deus te perdoe. Perdoar exige sacrifício. Um outro sacrifício é rezar todos os dias. Rezar é fácil? Não. Rezar exige sacrifício. Pensemos, se eu não me engano, no segundo domingo da Quaresma, Jesus levou os discípulos para o Monte da Transfiguração. Lá no Monte da Transfiguração, Jesus mostrou para Pedro, Tiago e João as maravilhas do céu, a glória eterna. E eles ficaram tão encantados que até disseram: Mestre, façamos 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés, outra para Elias. Hoje Jesus levou os discípulos para rezar, enquanto ele estava angustiado pela proximidade da sua morte. E Jesus rezando, os discípulos estavam fazendo o quê? Dormindo. Não fostes capazes de vigiar 1 hora comigo? Portanto, rezar não é fácil. Rezar exige sacrifício. E parabéns àqueles que exigem e fazem o sacrifício de acordar 4 horas da manhã para rezar o rosário. Tem muitos entre nós que fazem esse propósito, de acordar às 4 da manhã para rezar o rosário. Já que durante o dia vai ser impossível, diante de tantos trabalhos que nós temos. Ou nos sacrificamos em dormir um pouquinho menos para poder rezar, ou o nosso dia vai passar e a gente não reza coisa nenhuma. Rezar exige sacrifício. E também um sacrifício que é ter paciência conosco mesmo e com os outros. Se a gente quer ter paciência com os outros, primeiro aprendamos a ter paciência conosco mesmo. Tem dia que a gente não se aguenta. Tem dia que a gente não se aguenta. Tem dia que a gente se sente incomodado com a nossa sombra, com a nossa imagem. Portanto, aprenda a ter paciência consigo mesmo, para aprender a ter paciência com os outros. E isso é sacrifício. Cabe-nos, então, fazer 2 interrogações. O que ainda não foi crucificado com Cristo em minha vida? O que eu preciso crucificar em minha vida para estar mais unido ao Cristo?
o meu egoísmo, o meu rancor, a minha inveja? O que eu preciso que seja crucificado com Cristo para que eu seja uma pessoa melhor? Como eu recebo os sacrifícios que se apresentam diariamente? Alguns sacrifícios nós nos impomos fazer, outros simplesmente aparecem, surgem. E aí? Qual é a minha reação diante dos sacrifícios que se apresentam? Creio que respondemos, ainda que com simplicidade, a nossa primeira pergunta. Qual foi a nossa primeira pergunta da reflexão de hoje? Logo no início da homilia eu fiz uma pergunta. Qual é essa pergunta? Qual foi essa pergunta? Qual a primeira pergunta que eu fiz no início da homilia? Jesus amado. Às vezes o padre também se interroga. Será que preciso preparar a homilia mesmo? Para quem eu falo? Para os outros ou para mim mesmo? Para as paredes ou para mim mesmo? Se for para mim mesmo, basta eu ler. Qual foi a primeira pergunta que eu fiz hoje? O que devemos fazer para mostrar? Ah, não vale, porque eu já vim conversando com você pelo caminho sobre isso. Eu fiz essa pergunta para ela no caminho e ela não sabia. Leia. A primeira pergunta que eu fiz: o que fazer para que esta nossa semana seja santa? O que fazer? Penso que foi respondida de modo simples ao longo desta reflexão. E podemos resumir em 3 atitudes para que esta semana seja santa. Primeiro, deixar Cristo entrar em nossas vidas. Segundo, conhecer do seu amor por cada um de nós. E terceiro, aceitar e oferir um de seus sermões. Ele vai dizer assim: amados, gloriemo-nos na cruz de Cristo, não só uma vez ao ano, ou seja, não só durante a Semana Santa, não só na Sexta-feira Santa da Paixão do Senhor, mas gloriemo-nos da cruz de Cristo numa vida contínua de santidade. A cruz não é para ser adorada somente na Sexta-feira da Paixão, não é só para ser venerada na Sexta-feira da Paixão, mas que a cruz de Cristo seja adorada, glorificada e assim uma vida contínua de santidade. Termino dizendo, irmãos e irmãs, esta semana nós não caminharemos sozinhos. A Virgem Maria, a Mãe de Deus e nossa Mãe, Nossa Senhora das Dores, Nossa Senhora da Piedade, da Soledade, como muitos de nós costumamos rezar em diversos lugares do país, um título a ela atribuído para esta semana. Eu desejo que não só esses dias e essa semana sejam santas, mas que toda a nossa vida seja uma vida de santidade, e que nestes dias em que seremos acompanhados pela Virgem Maria das Dores, ela mesmo, diante das aparentes derrotas, sempre teve uma certeza, a certeza da vitória. A certeza da vitória. Portanto, como nós costumamos rezar, assim concluo: nós vos adoramos, ó Cristo, e vos bendizemos. Porque pela vossa santa cruz de Cristo no mundo. Nós vos adoramos, ó Cristo, e vos bendizemos. Porque pela vossa santa cruz de Cristo no mundo. Nós vos adoramos, ó Cristo, e vos bendizemos. Porque pela vossa santa cruz de Cristo no mundo.
exercemos a nossa fé.